Bem-vindos a mais um Fórum Opina. Vamos falar hoje sobre a lei de terrorismo, sancionada em março de 2016. Habib, professor do curso Fora e defensor público federal, já falou sobre isso aqui no Fórum Opina. Falou quando tivemos aquela situação do Charlie Hebdo. Só que as questões mudaram, principalmente no Brasil, onde teremos agora uma Olimpíada. Gabriel Habib, nosso professor de Direito Penal aqui do curso Fórum, queria que você falasse um pouco sobre esse acontecimento que aconteceu aqui no Brasil na semana passada. Em atos preparatórios, que hoje pelo Código Penal, não poderia ser condenado, o meliante não poderia ser condenado. Como ele, a partir desse momento da lei de terrorismo, ele pode ser condenado nesse ato? Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez no Fórum Opina, dando a minha opinião sobre essa questão. O professor Daniel Petrocelli falou muito bem, quando eu fiz o anterior, na realidade, não existia a lei. Tá? E aí, 5 meses antes das Olimpíadas, curiosamente, tivemos essa lei. Parece que foi uma lei feita na pressa, mas ela está posta, vamos trabalhar com ela, como ela está regulamentando a tema. Na realidade, essa lei, ela, no artigo 2º, parágrafo 1º, ela diz, são atos de terrorismo. Eu estou com a lei comigo aqui, e aqui eu tenho várias condutas. Na semana passada, algumas pessoas no Brasil inteiro foram presas por atos preparatórios. E o professor Daniel falou muito bem, porque no Código Penal, até onde nós sabemos, os atos preparatórios não são punidos. O agente, para ser punido por um crime, na forma consumada ou tentada, ele tem que iniciar a execução. E dentro do iter crimes temos o quê? A cogitação, a preparação, a execução e a consumação. Então, Gabriel, você está me dizendo, como aconteceu, realmente aconteceu, que as pessoas foram presas pela prática de ato preparatório? Exatamente isso. Mas esse é o tema importante. Foi a grande novidade dessa lei. No Código Penal, até março de 2016, o ato preparatório não podia ser punido, como a cogitação. Essa lei trouxe a possibilidade e mais. Ela conceituou o que seriam atos preparatórios. Embora, Daniel, isso pode ser uma questão de divergência, de crítica, a lei está posta, como é no direito, contudo a lei está posta, vamos analisá-la. E no artigo 5º, ela traz algumas previsões. No 5º caput, previsão genérica, realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito. E no parágrafo 1º fala assim, incorre nas mesmas penas a gente que, com o propósito de praticar terrorismo, recrutar, organizar, transportar ou municiar indivíduos que viajem para país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade, ou fornecer ou receber treinamento em país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade. Aí a pergunta é, essas pessoas que estão presas por atos preparatórios, essa prisão é legal? Bom, pelo Código Penal não seria, mas por essa lei seria legal. O que parece, e a mídia não divulgou, a imprensa não divulgou, é que houve uma troca de mensagens, parece-me que no WhatsApp. Muito bem, chegamos no ponto que eu queria falar agora, exatamente sobre isso. Mensagens. A gente tem a questão do WhatsApp, a gente tem a questão do Telegram, mensagens via Facebook, mensagens por carta. Não quero nem falar num primeiro momento entre advogado e cliente, mas vamos falar entre pessoas. Isso pode ser considerado um ato preparatório, uma troca de mensagens de um indivíduo para o outro, estimulando ou então planejando esse ato criminoso, esse ato terrorista. Essa mensagem, ela pode ser considerada um ato preparatório? Pois é, a troca de mensagens em si, não. Por quê? Se eu troco mensagem com você, sim, tá bem? Estamos conversando sobre o eventual e futuro delito que praticaremos. Essa troca de mensagens, ela não é, por si só, um ato preparatório. Só que aí começa a cavar, começa a encontrar um monte de coisa. Essas mensagens trocadas deram notícia da prática de alguns atos que estavam sendo praticados já. E esses atos, nos quais a polícia chegou, eles ficaram claros na troca de mensagens. Então, a troca de mensagem por si só, no WhatsApp, não é um ato preparatório. Só que elas deram notícias
tá bem, de que alguns atos seriam praticados, Então, nesse ou caso, estavam sendo praticados, e esses atos seriam os preparatórios. o feitiço de fato virou contra o feiticeiro, né? Exatamente. Né? Assim, eles, se pegassem aquela conversa isoladamente, não tinha como falar nada. É. Mas como já tinha todo um desenvolvimento do crime, todo um ato preparatório já iniciado, essa conversa foi tida como uma prova. Sim, na verdade, a mensagem, ela deve ter inaugurado a investigação. Tá. E a partir dela, chegaram a atos que estavam sendo praticados que proporcionariam a prática dos efetivos atos de terrorismo. Essa lei, na verdade, Daniel, ela trata daquilo que se chama, em doutrina estrangeira, de antecipação da tutela penal. Não tem a tutela penal antecipada, a tutela antecipada no processo civil? Sim. Aqui no direito penal, existem algumas formas de antecipação da tutela, e uma delas é isso, a intervenção penal previamente à lesão. E como é que eu vou fazer a intervenção penal ocorrer previamente à lesão? Punindo atos preparatórios, Então, que foi o que a lei fez. É até interessante isso, Habib, porque esse momento, então, a gente... Vamos pular algumas etapas dessa conversa e trazer já, digamos que o preso seja, o meliante seja condenado, e ele quer responder, ou ele quer recorrer em liberdade. E aí você me falou que está tendo uma tutela penal aí antecipada para quê? Para proteger a sociedade. Sim. Então, ele pode ter esse benefício de responder em liberdade? Nesse caso? Eu diria mais, se ele pode responder e recorrer. E liberdade. Imaginem vocês que essas pessoas, vamos imaginar essas pessoas foram condenadas. Sim. Todo mundo tem direito a recurso, né? Podem recorrer em liberdade? Vamos lá, algumas questões. Inegavelmente, que uma pessoa que tende a praticar atos de terrorismo, tá bem, é uma pessoa perigosa. E se nós lermos atentamente a Lei 13.260, no artigo 2º, parágrafo 1º, fala assim, são atos de terrorismo. Olha lá, usar ou ameaçar usar, transportar, parará, parará, promover destruição em massa. No inciso 4, fala assim, sabotar o funcionamento, aí elenca uma série de locais, portos, aeroportos, estações ferroviárias, rodoviárias, etc., casa de saúde, escola, estádios esportivos, são locais onde há grande concentração de pessoas. Tá bem? Então, essa pessoa é perigosa. Então, parece-me que a periculosidade é evidente, manutenção da prisão. Uma vez condenado, pode recorrer em liberdade? Essa lei, ela não diz expressamente que não pode. Nem que pode, nem que não pode. Só que o terrorismo, e isso muita gente não atentou ainda, desde a Constituição de 88, que é equiparada a crime hediondo. E essa lei antiterrorismo, no artigo, lá no finalzinho dela, artigo 17, não precisava, porque já era equiparado pela Constituição, mas pecou-se pelo excesso. Disse o artigo 17 que se aplicam as disposições da Lei de Crimes Hediondos. E a Lei de Crimes Hediondos tem um dispositivo que diz que o juiz poderá decidir fundamentadamente se o réu poderá recorrer em liberdade. Qual é a norma que a gente retira desse dispositivo? A regra, isso é contestado na jurisprudência, como tudo é contestável, né? Mas a regra é recorrer preso. O juiz vai decidir se pode recorrer em liberdade. Eu acho que okay? nesse caso o juiz... Nesse caso, pelo como a bom senso, periculosidade, né, é evidente, parece-me que o mais adequado a esse caso concreto é o não recurso em liberdade. E por que eu falo isso? Uma lei que antecipa a tutela penal, uma lei que se preocupa com atos anteriores ao terrorismo, porque veja só, a prisão é atos preparatórios. Não praticaram atos de terrorismo. A lei ficou um passo atrás. Eu vou prender a pessoa por praticar um ato que vai ensejar um terrorismo. Entendeu? A antecipação da tutela penal? Sim. O legislador antecipou-se a lesão. Então, parece-me aqui que a periculosidade, por tudo que a gente viu ocorrendo, né, no continente europeu, os ataques recentes, a periculosidade é evidente. E uma questão também que a lei trouxe, que eu queria falar para encerrar o assunto. Pode acontecer de a polícia prender uma pessoa. Quando a gente pensa em terrorismo, a gente pensa em quê? Uma organização criminosa, várias pessoas com divisão de tarefas, não é? Escalonado. Só que eu te pergunto, existe o terrorista individual? Sim. Existe.
como existiu em Oslo há um tempo atrás, um sujeito chamado Andreas Breivik, ele explodiu, não sei se vocês vão se lembrar, um prédio do governo norueguês, agindo sozinho, provocou algumas mortes. E por coincidência, eu já venho dizendo há algum tempo que o terrorista individual existe. E essa lei trouxe essa figura do terrorismo, do terrorista individual. Ela faz menção ao terrorista individual. Você quer ver? Olha só, o artigo 2º fala assim: o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos de atos previstos neste artigo. Então a lei fez menção, positivou a figura do terrorista individual. Ok? Beleza. Muito obrigado, Habib. Nada, Estive aqui prazer. com o professor Gabriel Habib, que tem os seus módulos aqui no Curso Fórum. Você pode buscar por todos eles na nossa página, www.cursoforum.com.br. Encerro aqui mais um Fórum Opina. Curso Fórum, tradição em preparar para aprovar.